Olá, meus queridos alunos do oitavo ano A e B, que saudade que estou de vocês. Então, pessoal, como feito na semana passada, vou estar dando uma ajudinha para vocês aqui com a resolução de alguns dos exercícios que foram sugeridos para vocês naquelas listinhas que a gente está postando lá na plataforma do eClass e também no Escola em Movimento, que está sendo mandado para os pais de vocês, assim como também no e-mail pessoal de vocês. E aos que imprimiram, tentaram resolver em casa, assim como também os que estão utilizando o celular. O que vocês acharam das atividades? Muito difíceis? Enfim, vamos começar então algumas resoluções. Eu selecionei 4 dos exercícios, a gente tem só o número 1, porém a gente vai da letra A até H. Eu resolvi selecionar da letra A até a D, para a gente poder estar tirando essas dúvidas. Pessoal, número 1, letra A. O exercício é o seguinte: dois triângulos que compartilham do mesmo vértice. A primeira coisa que a gente pode até estar fazendo aqui, como já até foi citado aqui no texto, é já colocando a igualdade de dois ângulos. O ângulo Z e o ângulo 105 são iguais porque são opostos pelo vértice. Quando a gente tem um mesmo ponto de origem de um ângulo, ou seja, duas semirretas que têm a mesma origem, elas só podem ter o mesmo valor de abertura. Ou seja, essa reta aqui ACE e BCD, elas se cruzam e o ângulo formado por essa abertura entre as duas são iguais, ou seja, opostos por esse vértice, tá bom? Então vamos lá, pela soma interna dos ângulos de um triângulo, a gente sabe que é 180, e para o primeiro triângulo aqui, ABC, a gente vê que a soma deles tem que dar 180, então x mais 35 e 105 dá 180. X mais o 35 e 105 dá 140. Então a gente tem que x igual a 180 menos 140, a gente tem como x valor de 40 graus. O primeiro valor desconhecido a gente conseguiu encontrar então, né? O segundo valor desconhecido a gente chega aqui pela seguinte forma, ó. Triângulo CDE, a gente sabe que a soma interna dá 180, então a gente tem que o Z, que é o ângulo que é igual a 105 por causa de estar oposto ao vértice C, mais o Y, que é o desconhecido aqui, a gente sabe que mais 50, a soma dos três vai dar 180. Já sabendo que Z é igual a 105, mais Y mais 50, a gente tem então Y mais 155 igual a 180. Ou seja, Y igual a 180, passou esse 155 para o outro lado trocando o sinal, a gente tem então que 180 menos 155, Y igual a 25 graus. Resolvida a letra A. Pessoal, letra B, bem tranquilo. Soma interna e ângulos complementares e suplementares. Aqui para esses exercícios B, C e D a gente não vai usar complemento, mas sim só o suplemento. Tá bom? Mas bem tranquilo, vamos lá? Letra B é o seguinte, a gente não tinha o valor que é dado do ângulo interno aqui, então a gente chama de Y, quem a gente não tem interno. Tá bom? Porque foi dado o ângulo 20, foi dado o ângulo 30 e quer se descobrir o valor do ângulo X, correto? Mas também não se sabe o valor desse ângulo interno aqui. Mas sabe-se que somando Y mais 20 e 30, a gente vai ter 180, correto? Ixi, ao fundo aí se aparecer a voz dos latidos aí, os cachorrinhos aqui de casa são bem animados mesmo. Qualquer coisinha que passa na rua eles já começam a latir. O valor de x aqui, então, mais o y, também são ângulos suplementares. Então, a gente tem soma interna e tem ângulos suplementares. Para a soma interna, a gente tem que o valor de y mais 20 mais 30 aqui do triângulo, né? A gente tem, então, o valor de 180 graus. Fazendo as somas, a gente encontra o valor desse ângulo y aqui de 130 graus. Correto? Assim como foi feito, equacionando na primeira questão ali, da letra A. E sabendo que x e y são ângulos suplementares, ou seja, um é suplemento do outro, a soma dos dois vai dar 180. Então, x mais 130 é igual a 180, porque o y já foi descoberto, né, com o valor de 130, aqui inicialmente. Correto? Passando então para o outro lado aqui, x igual a 180 menos 130, a gente descobre que o valor de x, que é esse ângulo externo aqui, junto dessa reta, né, do vértice C aqui, a gente sabe que ele então vale 50, que é o suplemento. Ok? Então tá bom. Vamos lá. Continuando. Letra C é o seguinte. Letra C, a gente tem
a seguinte configuração. A gente está pedindo aqui o ângulo Y que a gente não conhece. Esse Z aqui foi o que complementei, que eu coloquei para a gente já identificar depois. E foi dado aqui o valor de X, né? E foi dado esse valor desse ângulo aqui de 80 graus, que é o ângulo no vértice A. Então, gente, X e 150 graus aqui são ângulos suplementares. A gente começa dessa forma, tá bom? Porque a gente tem aqui internamente dois ângulos desconhecidos. Esse carinha aqui, o X, e também esse carinha que eu chamei de Z, né? Ele não aparece para vocês aí como Z, mas eu coloquei aqui, desenhei o ângulo para poder facilitar, né? Para vocês identificar que tem um ângulo aqui que é desconhecido, interno. E sabe que somando todos esses ângulos a gente vai ter 180. Então vamos lá. Sendo suplementares, a gente descobre o valor de X, né? Sendo o valor de X igual a 30 graus, correto? E achando o valor de X, a gente faz então agora a soma interna igual a 180, já tendo o valor de X que foi descoberto, então a gente tem que X que vale 30, mais 80 que foi dado aqui, né? Mais esse Z, que é interno, que a gente chamou ele de Z, dá 180. Encontramos o valor de Z, fazendo os passos certinho das equações, né, gente? Obedecendo a troca de sinal, quando passa de um lado para o outro da igualdade, tá bom? Fiquem bem atentos a isso aí, ok? Y e Z são suplementares, entendeu? Então Y mais Z é o valor de Y que é o que faltou, né, desde o início do exercício. Já descobrimos o valor de X por ser suplementar, já descobrimos esse Z que a gente chamou de Z aqui para fazer a soma interna, e agora falta encontrar o valor de Y, que foi o exercício dado inicialmente, correto? Então inicialmente a gente tem esse Y aqui, e somando ele com o Z que a gente colocou esse nome nele, e sabendo que eles são suplementares, a gente faz a seguinte coisa: Y mais Z igual a 180, porque são suplementares, substitui o valor de Z, obedece às regras da equação aqui, trocando sinal, e a gente encontra o valor de Y igual a 110 graus, correto? E por fim, a letra D, que é o último exercício que eu vou estar ajudando vocês, ele é já um pouquinho mais elaborado. Tá bom? A letra D é o seguinte: é dado inicialmente aqui esse Y, é dado inicialmente esse valor de X, né? E os outros ângulos determinados aqui, 40, 30 e 55. O ângulo Z e o ângulo W eu também fiz igual a letra C, chamei ele, tá bom? Chamei ele desses nomes para facilitar, né? E coloquei ele já adjacente aos outros ângulos, né? Ou então pelo menos a esse vértice aqui, ou a reta. Lembram lá do conceito de adjacente? Compartilham do mesmo lado, né? Então Y e Z, Y e W são ângulos adjacentes, X e Z são ângulos adjacentes, compartilham, né, do mesmo lado. Todavia, na sua abertura, né, não tem interseção entre um e o outro, tá bom? Nada da abertura de X aqui compõe o valor da abertura de Z, mas eles compartilham desse mesmo lado aqui, AD, tá bom? Ok? Assim como também Y e W aqui compartilham de C a desse lado. Correto? Começamos pelo triângulo ABD. ABD, a gente faz aqui então, eu chamei de Z esse carinha que é desconhecido, né? De Z. Obedece às regras das equações aqui. Soma todos e dá igual a 180. Soma interna dos ângulos de um triângulo. Correto? Encontramos o valor de Z igual a 110. Certo, gente? X e Z são suplementares, o X e o Z, somando os dois, está numa reta, somando esses dois ângulos aqui adjacentes, a gente tem 180, e são suplementares. Fazendo dessa forma, X mais Z igual a 180, a gente encontra X igual a 70 graus. Voltando para a soma interna agora desse segundo triângulo, ACD. Gente, a soma interna dá 180, X mais W mais 55 tem que dar 180, tá bom? Fazendo dessa forma aqui, faz o passo a passo. 70, que é o valor de X, que já foi descoberto, né? Por ser suplementar ali do Z. Fez as devidas substituições. Perdão aí pela essa rasura aí, porque eu rasurei porque não ia caber nesse cantinho. Passei aqui para baixo, 125 mais W igual a 180. O W, o valor dele dá 55 graus. E por fim, para encontrar o valor de Y, a gente faz a mesma coisa em volta, sempre repetição, gente. Vocês percebam que a gente usa duas regras: soma interna dos ângulos de um triângulo e ângulos suplementares, para fazer todos esses exercícios aqui da A até a letra H, tá bom? Fazendo por fim, então, com suplementares, a gente encontra o valor de Y igual a 125 graus, ok? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, ok? E amanhã a gente tem aulinha, vocês podem estarem comentando aí, quem conseguir ver essa aula ainda hoje, né?
Quem não conseguir também, vendo depois, se surgir dúvidas, manda nos comentários, manda e-mail, entre em contato pela plataforma. Qualquer forma que vocês conseguirem entrar em contato comigo, eu vou estar sanando a dúvida de vocês, tá bom? Um abraço.